Gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema Descanse humildemente no Senhor. Vamos repetir juntos? Descanse humildemente no Senhor. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus complete sua palavra ao nosso coração, nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós estamos seguindo na nossa trajetória com os salmos de peregrinação. Os irmãos já sabem, alguns estão novos na igreja, alguns ainda não tiveram a oportunidade de ouvir um detalhe e uma explicação importante sobre os chamados salmos de peregrinação, que são salmos de 120 a 134. Estes salmos, dos 120 ao 134, que são os salmos de peregrinação, são assim chamados, meus irmãos, porque eles eram cantados no dia a dia, mas de um modo muito específico também, quando o povo ia a Jerusalém, saíam das cidades menores, da região da Judeia, da Galileia, e iam até Jerusalém, para cumprimento ou para o encontro das festas anuais, as festas especiais de celebração, festas, meus irmãos, quando o povo dedicava a Deus e lembrava a libertação do Egito. Então a festa da Páscoa, a festa também das colheitas, aquela grande celebração, aquele grande dia de ações de graças, e cada uma das famílias chegava com alguma oferta em Jerusalém. Inclusive, algumas tinham que passar por um trajeto um pouco maior, ficava um pouco difícil levar a sua oferta, por isso compravam lá a oferta em Jerusalém mesmo. E ali entregavam. Quando estavam caminhando até Jerusalém, as famílias iam em celebração, iam cantando. Eu me recordo sempre que falo isso, do nosso povo indo cantando para os cultos de evangelismo. Lá na nossa igreja, onde eu fui criado, nós tínhamos alguns carros, outros carros que ajudavam, mas principalmente uma Kombi e uma caminhonete. Os jovens iam na caminhonete, os adultos iam na Kombi, e eu me recordo que iam cantando. Os jovens em cima da caminhonete cantando, e o pessoal na Kombi cantando. Quem ia nos outros carros não costumava cantar, porque parece que já fazia parte ali daquele mistério, daquele costume, ir cantando na Kombi ou na caminhonete. E havia, meus irmãos, um cântico que era sempre cantado. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Irmãos, quando canta isso, eu me recordo daquele tempo. Cantou, lembrou. Cantou, lembrou. Queria saber como era o seu rosto, embora eu... Aí cantou, lembrou. E quando terminava o culto, era cantado o hino. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Então cantou, lembrou. Cantou, lembrou do quê? De um tempo, de pessoas. A nossa memória espiritual é ativada. Agora note só, quando o povo cantava os cânticos de peregrinação, lembrava dos significados, do sentido, das famílias saindo juntas, unidas, se encontrando nas estradas e chegando a Jerusalém para agradecer, para ofertar, para suplicar.
Esse Salmo 131 é um salmo de peregrinação, portanto, era um salmo assim cantado também. E o que eles cantavam? E é importante o que um povo canta, porque o que um povo canta revela muito dos seus valores. E aqui, meus irmãos, temos que fazer um parêntese, um comentário. Como tem empobrecido os valores do nosso povo. As mulheres eram retratadas com respeito, assim, no geral, nas músicas. Agora, música sobre mulher, chamando mulher de cachorras. É um empobrecimento muito acentuado de conceitos, de princípios, de falta de respeito. E às vezes, meus irmãos, as pessoas que mais militam em certas causas chamadas de defesa, são as que mais provocam e ajudam a proliferar esse tipo de pobreza de cultura. Uma coisa sem poesia, sem valorização. Quando a gente ouve o que um povo canta, nós estamos descobrindo valores daquele povo. Agora olha os valores que são cantados aqui nos Salmos. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Por quê? Porque o Salmo está ensinando a ter uma postura com Deus e com a vida. Com Deus e com a vida. De não orgulho no coração. Coração orgulhoso. O coração orgulhoso é um coração de difícil mudança. Porque o orgulhoso se orgulha até do que é vergonhoso. Na Bíblia, meus irmãos, tem o que é orgulho e o que é vergonha. O mundo está invertendo e transformando aquilo que a Bíblia chama de vergonhoso de motivo de orgulho. Então fica difícil haver mudança. Na sua vida pessoal e na minha vida pessoal, o orgulho é algo com o qual nós temos que lidar e tratar sempre. Mas o salmista está dizendo, o meu coração não é orgulhoso. É bom, meus irmãos, quando podemos dizer isso diante de Deus assim, com verdade, com tranquilidade. Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não está sendo orgulhoso diante do Senhor agora. Eu me recordo que eu tinha que tomar uma decisão e uma pessoa estava conversando comigo e disse assim, não, porque se você tomar a decisão certa com relação a isso, você está na bênção. Mas se tomar a decisão errada, aí está no sal. Quando disse está no sal, e era um assunto de difícil compreensão. Era um assunto de difícil decisão. Era um assunto complexo. Quando ele disse, se tomar a decisão errada, está no sal, eu disse assim, não estou não. Estou não. Estou no sal não. Eu vou continuar na mão de Deus. Deus é meu Pai, cuida de mim, meu Senhor, e está vendo que eu estou querendo fazer o correto. Se eu errar, Ele é meu Pai, anda comigo, está vendo o meu coração, meu propósito, Ele vai consertar o que eu estou, se eu errar, e Ele sabe que eu não estarei errando, querendo errar. Irmãos, e eu orava assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu quero tomar essa decisão certa, não quero errar nisso, me orienta. Mas eu fazia essa oração, meus irmãos, naquele momento, com sinceridade com Deus, sabendo que Deus conhecia de fato o meu coração, assim como Ele conhece o seu, e é bom quando o nosso coração deixa de lado o orgulho, e o orgulho nos faz pensar que nem precisamos de Deus, que podemos agir de modo precipitado, podemos agir do jeito que decidirmos, porque nós é que somos certos, mas o orgulho tira isso tudo, toda essa mentira, todos esses obstáculos são afastados, quando o nosso coração não é orgulhoso. Com certeza,
muitos de nós, e para não dizer todos nós, estamos aqui agora com coisas na vida que precisam de mudanças e mudanças sérias. Se estamos em culto com coração arrogante, não há mudança, porque em culto com coração arrogante, nós pedimos a Deus para abençoar nosso erro, e Deus não está comprometido com erro. Quando não estamos com corações orgulhosos, nós buscamos a vontade de Deus, o querer de Deus, a glória de Deus. Deus é colocado em primeiro lugar. Quando o coração está arrogante, nós somos o centro. Tirando a arrogância, Deus é o centro. E aí ele diz: o meu coração não é orgulhoso, nem arrogante o meu olhar. Como o nosso olhar revela muitas coisas de nós. Irmãos, os nossos olhos revelam muito das nossas almas. Jesus disse: se teus olhos forem bons, vai haver luz na sua vida. Se tem luz nos olhos, haverá luz em todo o teu corpo. Haverá luz em toda a sua vida. Agora, entre um culto e outro, eu desci no intervalo e cumprimentei um casal ali, que estava no outro culto. E quando ele me olhou, eu disse: meu irmão, mas que riqueza. Aí a pessoa sempre acha que a gente está com alguma brincadeira, e eu estava falando muito sério com ele. Eu disse: que riqueza, meu irmão. Ele falou: como assim? Eu falei: que riqueza esse seu olhar. Vamos manter isso aí. Isso aí tem que manter. Tem que manter isso. Tem que manter esse olhar. Mantenha esse semblante, meu irmão. Mantenha esse modo de olhar. Que Deus te abençoe. Eu elogiei tanto o olhar dele, o semblante dele, que ele se sentiu até na obrigação de falar: o senhor também. Eu falei: não, mas o seu está demais, mantém isso aí. Vamos manter esse olhar aí. Aqui o olhar arrogante é uma coisa triste, né, irmãos? Pessoas que olham todo mundo de cima. Irmãos, a gente não deve andar igual o cachorro quando está com medo, não. Nós não devemos andar assim. Durante muito tempo eu andei olhando para baixo, e isso é uma coisa difícil, porque é um hábito que a gente ganha. A gente não deve andar assim, não. Eu estava vindo aqui na Padre Rosé um dia, vindo a pé para a igreja, lá de baixo para cá. Uma pessoa da igreja passou num carro, ia para outro lugar, fez a volta, parou e me esperou chegar aqui. E disse: pastor, o que está acontecendo? Eu disse: como assim? Não, ficamos preocupados aqui. Nós passamos e olhamos o senhor andando na calçada, o senhor estava com um semblante tão caído. Tão caído. Irmãos, aquele dia eu decidi pedir a Deus para melhorar isso. Isso não é bom. Andar com o olhar caído, isso não é nem humildade. Agora, o olhar arrogante, não. O olhar arrogante é ruim. Nem um extremo e nem outro. Porque quem olha para os outros com olhar arrogante, esquece quem é ele próprio. E o olhar arrogante, meus irmãos, não é só o modo de olhar, de encarar a pessoa fisicamente. É o olhar arrogante para com a vida. Pessoas que sabem de tudo, pessoas que dão conta de tudo, pessoas que se sentem competentes para tudo. Eu e um irmão aqui da igreja, um ex-membro da diretoria, fomos resolver uma vez um assunto para a igreja. E quando chegou lá, nós precisávamos ter uma conversa com uma pessoa. E esse irmão da igreja perguntou para a pessoa com quem nós estávamos conversando, se ele se sentia em condições de ser parte aqui da nossa equipe aqui. E ele respondeu assim, imediatamente, sem dúvida nenhuma.
Estou preparadíssimo. Quando ele disse estou preparadíssimo, eu pensei comigo, está rejeitadíssimo. Não está preparadíssimo nada. Porque para esse tipo de coisa, ninguém está preparadíssimo. Ninguém. Só o sem noção que pensa assim. Só o sem noção. Não tem a mínima ideia da grandeza, das dificuldades, dos desafios. Não é arrogante o meu orgulhoso coração, nem arrogante o olhar. Pessoas que chegam e quando chegam já demonstram que todos ali estão abaixo dela. O salmista diz, não é assim comigo, eu não estou com olhar arrogante. Mas lembre-se, não é para andar com o olhar caído também não. São coisas diferentes. Irmãos, às vezes nós confundimos humildade com coisas que não são humildade. Nós temos a tendência, por exemplo, de confundir humildade com pobreza. Tem gente rica que é humilde, tem pobre que é muito arrogante. Tem pobre que é muito arrogante e tem rico que é humilde. Irmãos, o rico deve olhar para o pobre com respeito. E o pobre deve olhar para o rico também com respeito, segundo o que a Bíblia nos ensina. E quem tem razão é a Bíblia. O rico deve orar pelo pobre. O pobre deve orar pelo rico também. E o pobre não deve gostar quando o rico quebra a cara, não. Porque este sentimento, ele não tem a mínima compatibilidade com o que ensinam as Escrituras. O espírito cristão não se alegra com queda de avião de alguém, porque alguém era rico, tinha que morrer. Porque alguém teve uma doença e era rico e tem mais é que morrer. Isso é diabólico e isso não abençoa, em primeiro lugar, a vida de quem sente assim, de quem vê a vida assim. Então não é arrogante nem orgulhoso o meu coração. Aí o texto continua ainda a falar da humildade. Não ando, os irmãos podem ler comigo, ainda no verso 1, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, durante um tempo eu interpretei esse texto aqui erradamente. Eu achava que não andar à procura de coisas grandes é a pessoa que se conforma com tudo do jeito que está e não tem iniciativa de melhora. Então ela não pensa em nada melhor, nada maior. Não é isso. Não ando à procura de coisas grandes nem maravilhosas demais para mim, é no sentido assim, não ando à procura de coisas que são tão grandes, tão maravilhosas, que fogem à minha compreensão, mas eu teimo em tentar entender tudo. Porque quem tenta entender tudo e só aceita o que entende, tem na vida um problema sério, porque vai viver insatisfeito e tentando dar conta de coisas que jamais dará. Como, por exemplo, como você explica uma pessoa que você entende como boa pessoa ficar doente e o outro que você entende que é uma pessoa que não é tão boa, está com saúde? Isso é coisa maravilhosa no sentido de grande demais para entendermos. Como é que Deus fez o mundo? É uma obra maravilhosa de Deus, a criação. Mas eu só acredito se eu entender. Bem, você não vai acreditar nunca, porque você não tem inteligência para entender. Como eu também não tenho inteligência. Eu não tenho inteligência para entender o mistério da Trindade Santa. Eu não tenho inteligência, nem você. A nossa inteligência é limitada.
Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Isso quer dizer que nós vamos passar a vida sem entender tudo e vai estar tudo bem. Porque se você precisa de explicação para tudo e você ainda ser tão orgulhoso a ponto de achar que a vida precisa que você concorde com ela, meu irmão, olha só, você concordando ou não, laranja tem vitamina C. Agora, entender como é que o organismo faz para reter a vitamina C, praticamente nenhum de nós vai entender. Mas está lá a vitamina C. Nós usamos telefone celular. E nós sabemos, porque já é uma coisa que todo mundo tem, e tem para todo lado, já é do nosso dia, é nosso companheiro, nós não largamos esse telefone para nada. Agora, se você tiver de explicar como é que o telefone celular funciona ligando daqui para o Japão, você vai dar a explicação mais ou menos assim, ou melhorada um pouco, ou piorada um pouco, mas mais ou menos assim. Não, a gente liga aqui e ele dá um sinal. Esse, quando você faz dar um sinal, você não sabe nem para onde esse sinal está indo. Se é para lá, se é para cá, se é para lá, para cá. Mas você talvez estudou melhor um pouco, vai usar um termo técnico, mas essa coisa aí, a maioria de nós usa e não sabe como. A gente fala que A, e no mesmo instante, lá em São Paulo, a pessoa escuta A. E nós estamos falando A, B, C, D, entendendo ou não, e estamos usando aquilo, entendendo ou não. Você não sabe dar uma explicação por que o avião voa. Você faz por causa disso, mas fisicamente você não sabe. Agora, você entra no avião e voa no avião. Você está ali confiado que alguém explicou, alguém falou, e você entra e sai aquele avião com 300 pessoas, 600, 900 malas, um pneu de um peso extraordinário, e você entra ali sem saber explicar. Ou você era muito bom de física quando estudava no colégio. Estamos com um monte de coisas de química na nossa vida e não sabemos nem a tabela periódica. Mas elas estão aí. Você está usando shampoo, está usando um monte de coisas na sua vida, tudo que tem química. E você só usa shampoo depois que entende a química dele? Não, querido, você aceita. Você aceita. Você entende todos os processos químicos de tratamento de pele quando você vai fazer o seu skincare lá? Não, você age igual nós, que crescemos com tratamento de pele e sabão de coco. É tudo o mesmo nível de conhecimento, você só pega e usa. Só que você está desfrutando de uma coisa, porque você passou a acreditar, você não resolveu que só vai usar aquele creme depois que você entender perfeitamente a química dele, o efeito dele. Você também toma e come um monte de coisa sem ter a menor ideia. Até comida que não é comida para humano você já comeu. Diz que esses parangolé aí, essas coisinhas que vêm aí, que as crianças adoram, que eu não vou falar o nome, diz que daqui a um tempo vai vir escrito, não apropriado para humanos. E você está lá, sem entender a química do negócio. Quem aqui já tomou aqueles refrigerantes, todos nós, amarelos? Irmãos, nós tomamos umas coisas nessa vida e comemos uns negócios por aí, que se nós soubéssemos a química dele, e a limpeza,
É outra coisa maravilhosa. Nós somos exigentes em casa e quando chegamos lá, Deus seja louvado. Outro dia, eu estava comendo num lugar e o frango veio meio assim, meio mal passado assim. Aí dá nervoso na gente, né? Aí eu perguntei se podia passar de novo lá. Voltou tão bem passado, irmãos. Fiquei preocupado, irmãos. Parece que eu estava vendo a sola do sapato prensando aquele... Ele veio assim, ele veio. Agora confesso aos irmãos que estava muito gostoso do jeito que veio. Eu não entendi o que foi feito lá, não. Não entendi, estava naquele sistema do meu avô lá, o que não mata fortalece. Coisas maravilhosas demais. Quem é que vai entender perdas que temos na vida, situações que você enfrenta, coisas grandiosas demais. Aí ele diz, eu não fico atrás disso. Verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui, meus irmãos, o silêncio e sossego diante de Deus e da vida. Silêncio. Fiz calar e sossegar a minha alma. Calar a alma. O que é o calar da alma? É porque a nossa alma, ela é muito cheia de angústias. E ela traz inverdades para nós. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração. De dentro de nós, meus irmãos, vem muita coisa ruim. Jesus até explicou que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, assim como falamos para os outros coisas inapropriadas, nós também falamos a nós coisas inapropriadas. Nossas almas se comunicam, elas se expressam no nosso íntimo. Então há coisas que nossas almas dizem a nós mesmos, que ela ali, no diálogo, no monólogo consigo, ela diz que eu preciso fazer calar. Dentro do seu coração pode vir uma voz da sua alma dizendo, eu ficarei sozinho, eu ficarei sozinha para sempre. Dentro do seu coração, na sua alma, pode brotar alguma coisa do tipo, você é uma pessoa desfavorecida, você nunca vai dar certo, eu não dou certo nesta área da minha vida de jeito nenhum. Nunca diga de jeito nenhum com relação a esse tipo de coisa. Eu estou acabado. Sabe por que você não deve dizer que você está acabado, que você está derrotada, que você está derrotado? Por uma razão simples, porque não é verdade. Então fazer calar a alma, falar menos. Irmãos, dependendo do nosso temperamento, é difícil essa coisa de falar menos, né? Nós já aprendemos na Bíblia. A Bíblia diz sobre o valor de ouvir, pronto para ouvir e tardio para falar. Um ditado muito valioso diz, o falar é de prata, e o ditado completa, o calar é de ouro. E dependendo do seu temperamento, você é de falar tanto. Eu me recordo uma viagem que eu fui fazer com outro pastor e mais 2 irmãos da igreja, e nós fomos a um congresso em Belo Horizonte. Na hora de sair de casa, a gente ia sair muito cedo, eu saí bem cedo, e quando levantei, me arrumei, a Cristiane estava dormindo ainda. Então eu fui assim baixinho no ouvido dela e falei, estou indo. Aí ela falou alguma coisa do tipo assim, Aí eu peguei e saí. Quando eu já estava lá abrindo a porta, ela gritou assim, amor, amor. Foi porque a alma tinha voltado para ela já. Nessa hora a alma já tinha voltado. Aí quando a alma voltou, ela gritou, amor, amor. Aí eu abri a porta, porque eu fiquei até na dúvida. Cheguei na porta,
ela estava virada para o lado de cá e a porta lá. Ela virou um pouco o rosto assim e falou assim: amor, 6 horas de viagem que eu ia ter, né? Na viagem, não precisa você falar sozinho não, deixa os outros falarem também. É porque às vezes a esposa fala com você antes do Espírito Santo falar, né? Eu fui naquela viagem, eu confesso que fui oprimido. Tudo que eu ia falar, eu falava, eu não acho que nunca viajei com tanta educação. Não, gente, pode falar. Vocês não querem falar? Não, pode, não, eu quero te ouvir primeiro. Eu confesso que eu cheguei em Belo Horizonte assim, meio engasgado, sabe? Com vontade de botar as coisas para fora, mas não podia falar nada. Mas olha, você sabe que até quem é calado, a alma fala muito? A alma fala muito. Às vezes a alma de quem é calado grita mais. Fala mais. Porque é ali dentro. Aí ele diz assim: eu fiz calar a minha alma. Irmãos, calar a alma, sossegar a alma, é não deixar que aquela gritaria da alma tome conta da sua vida. Nós estamos ficando com muita dificuldade com silêncio. Porque nós estamos precisando de barulho o tempo todo. O tempo todo. Se nós estivermos num culto e o culto estiver mais abrandado, se o culto estiver mais voltado à oração, sem fundo musical, sem brado de vitória, parece que o culto está ruim. Nós estamos com muita dificuldade de irmos num lugar para orar. E se nós fizermos um teste aqui agora, dissemos assim: vamos passar um momento de oração aqui. Ninguém vai tocar nada, não vamos falar nada, não vai ter fundo musical. Nós vamos ficar quietos em oração. Irmãos, depois de 30 segundos, nós já estamos ficando inquietos. Porque parece que alguma coisa muito errada está acontecendo. O culto, irmãos, é também silêncio. Ele é ânimo, é celebração, ele é tudo isso, ele é uma mistura. Ele não pode ser uma coisa só, não. Se ele for uma coisa só, ele fica desequilibrado. Então, quando o texto diz: eu fiz sossegar, calar a minha alma, como quem? Como a criança desmamada nos braços da mãe. Eu olhava o texto também e não entendia, porque eu olhava e via desmamada no peito da mãe ou nos braços da mãe. Eu ficava com a ideia de que a criança estava sendo amamentada, mesmo o texto dizendo que é desmamada. Criança desmamada. A criança não está amamentando, sendo amamentada. A criança está nos braços da mãe sossegada, porque ela desmamada já foi suprida e já tem a mãe como referência de tranquilidade, de sossego, de segurança. Quando estamos nos braços do nosso Deus, estamos como criança desmamada, porque Deus já mostrou na sua vida, na minha vida, na nossa história, que Ele tem nos sustentado e que ali está a fonte do nosso sossego. Ele é nosso refúgio. Então, diante da sua história de vida, que você já passou por dificuldades, Deus já tem suprido você até aqui. Então você sossega a voz da alma e escuta e sente a presença de Deus, que não tem deixado faltar, porque Deus não se esquece nem dos pardais. Nem dos pardais. E o texto então continua dizendo agora: como a criança nos braços da mãe, assim é minha alma dentro de mim. Verso 3: espere, ó Israel, no Senhor. Os irmãos sabem que no Salmo 130,
o anterior ao 131, no verso 7 também diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Agora no 131, termina com: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Porque esperar no Senhor é uma atitude enquanto vivermos. Enquanto vivermos, vamos precisar ir esperando em Deus. Sempre. Você nunca terá tudo o que quer. Nunca estará tudo muito bem resolvido. Sempre há algo na nossa vida, no nosso dia, na nossa família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua saúde. Sempre há algo que necessita da intervenção de Deus. Espere, ó Israel, no Senhor. Aqui, meus irmãos, é aquela atitude, a atitude de calma e de confiança. Eu estou esperando em Deus. É aquela atitude de descanso. Esperar no Senhor. Só que espera exige algo muito complexo, que é paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Sem paciência nós não esperamos. Quem aqui gosta de tomar, que não liga, misturar café com leite? O café quente e o leite frio. Quem toma assim, está tudo bem. Irmãos, eu quando estou assim, de pastor, se eu vou na casa de alguém, tudo, e eu não tenho a menor intimidade, do jeito que me der, vai. Mas se eu tiver um pouquinho de liberdade com você, eu vou falar assim: dá para esquentar esse leite um pouquinho? Porque para mim, meus irmãos, se misturar o leite frio no café quente, aí estragou o leite, estragou o café. Mas eu tomo se precisar. E tomo sem fazer cara feia, se eu não tiver a mínima intimidade com você. Porque o meu pastor lá, que me discipulou, dizia assim: pastor não reclama de nada que é dado para ele. E acabou. Eu estava com esse pastor uma vez num casamento, ele estava fazendo um tratamento sério nos rins, e o médico disse que ele não podia tomar suco de pozinho. Nós fomos num lugar muito pobre, o casamento era numa área rural muito simples. Quando acabou, meu irmão, o suco piorado do Tang, o mais barato, porque o Tang era chique. A gente tomava Tang, lembra? Quem é que tomava Tang? Não está tomando refrigerante não, está tomando Tang. Quem é que tomou Tang assim, achando, opa, agora nós estamos no saudável? É o Tang. É porque é suco. Não, isso aí é Tang, é suco. Mas agora pensa no Tang muito piorado. Foi aquilo lá. E, irmãos, eu me lembro, feito naquela baciona assim, ó, naquela panelona grande, pegava com a colher com a concha e colocava no copo assim. Como era para o pastor, e eles estavam querendo honrar o pastor, copão desse tamanho, ó. Copão assim, ó. E eu estou lá com o pastor. Irmãos, eu sempre fui cuidadoso com certas pessoas. Quando eu olhei, aquela coisa assim, bem vermelhona, eu falei baixinho com ele assim: o senhor não vai tomar não, né, pastor? Porque eu estava preocupado com ele. Aí eu falei com ele assim: deixa eu tomar o do senhor. Não é porque eu estava querendo tomar, porque eu estava com vontade, não. Não é por isso, não. Eu estava querendo poupar ele de tomar aquilo que eu sabia que era ruim. Ele pegou e disse assim:
fique quieto e tome o seu. Eu fui tomando o meu, na esperança de um determinado momento até trocar, passar o meu copo para ele. Aí eu fui tomando bem rápido, e eu falei com ele, toma o meu copo. Aí ele falou assim, fique quieto. Ele tomou tudo. Então aquilo entra na gente. Se você der um café com leite para mim, o café gelado, aí você agora vai ser até maldoso, porque você está sabendo. Eu detesto! Mas se eu tiver numa hora lá pastoral, eu vou tomar, não vou falar nada. Para mim estragou tudo. Meu pai toma aquilo normalmente. Agora, sabe às vezes que a gente toma e come negócio que a gente não gosta? Porque não quis esperar? Eu não gosto de comida fria. Eu gosto de comida quente. Só que tem gente que também não gosta, mas come frio por preguiça. Preguiça do quê? Um minutinho a mais. Um minutinho a mais. Um pouquinho só. Muitas vezes na vida, irmãos, um pouco de espera vai trazer benefícios muito maiores. Mas a gente resolve que tem que ser igual o café com leite gelado. Aí vai daquele jeito mesmo. Espera no Senhor, hoje e para sempre. Mantenha a sua vida humilde diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus complete a sua palavra nos nossos corações. Amém?